Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: a minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, é então que eu sou forte. Vamos dizer todos juntos? Quando sou fraco, é então que eu sou forte. Esse texto de Paulo nos fala sobre momentos que nós passamos na nossa vida, que nós nos tornamos ou ficamos vulneráveis. Ninguém gosta de expor as suas vulnerabilidades. Essa é a grande verdade. O ser humano não gosta de expor as suas vulnerabilidades. Nós estamos vivendo ainda, né? Perdemos, né, o jogo do Brasil no domingo. E a gente acompanha, né, nas redes sociais e mesmo conversando com as pessoas, um certo clima, um certo sentimento de frustração. E eu vou falar para vocês, alguns, quando a gente conversa, falam assim: já foi até muito, né? Eu não esperava muito, né? Teve gente que começou a Copa do Mundo falando assim: eu nem vou torcer, né? Mas estava lá, né? Com a bandeira do Brasil, ou reunindo a família, e de alguma forma nutrindo alguma expectativa. Mas é fato que o Brasil perdeu. Claro que a gente não queria isso, né? Todo mundo de alguma forma queria que o Brasil passasse aí para as oitavas. Não aconteceu, mas é uma coisa interessante que as pessoas começam a se levantar e procurar culpados, não é? Quem foi culpado? O técnico é culpado, é o cara que errou o pênalti é culpado, o país inteiro vai em cima do técnico, culpam as pessoas que estavam ali, os auxiliares técnicos, culpam a escalação que foi feita, enfim, todo mundo vira juiz e entendedor de futebol, né? Todo mundo procurando um porquê que aconteceu isso, não é verdade? E é um misto que se percebe nos corações de frustração, e frustração até mesmo dos jogadores. Não sei se vocês perceberam, se vocês têm percebido, eu não tenho acompanhado muito. Eu estava saindo de casa, minha filha estava assistindo o jogo da Argentina lá, né? Ela estava torcendo contra a Argentina. E aí eu peguei lá que saiu o pênalti do Messi, né? E o goleiro defendeu o pênalti do Messi, né? E alguns especialistas, quando falaram daquele pênalti lá do Brasil, que o Brasil perdeu, muitos falaram assim: é um peso muito grande para o jogador quando ele erra um pênalti. É um sentimento de frustração. É um sentimento de frustração para os jogadores, para os técnicos, para o povo que torceu, né? Para todos nós, né? E quando a gente transporta isso, mas pastora, você está falando de jogo, Copa do Mundo, eu não entendo nada de futebol. Eu sou uma dessas pessoas que não entendo nada de futebol. Eu só torço quando tem Copa, né? Depois passa a Copa, eu já não ligo mais para futebol. Mas a verdade é que a gente pode transpor essa frustração com esse momento que a gente está vivendo de Copa do Mundo, com relação a não termos conseguido ultrapassar aí, ir mais adiante, na nossa vida. Passamos por certas frustrações, porque esperávamos que acontecesse de uma maneira na nossa vida e não aconteceu. De que forma? Muitas vezes um filho, uma filha que toma decisões das quais nós pais não gostaríamos que eles tomassem. Isso gera em nós um sentimento no nosso coração de frustração. Onde que foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? Né? Uma oração que muitas vezes nós colocamos diante de Deus e Deus responde de maneira diferente e a gente vem pensando: por quê? Por que Deus não fez? Por que Deus não mudou o placar, né, da nossa história? Aonde foi que eu errei?
Será que a minha fé não foi suficiente? Será que eu estou em pecado porque será que Deus não ouviu? Será que é falta de fé? A gente se enche de perguntas, procurando respostas, muitas vezes nos culpando situações e às vezes até culpando a Deus. A verdade é que nenhum ser humano nessa terra gosta de se frustrar. Todo mundo gosta do sabor da vitória, não é mesmo? Todo mundo gosta do sabor da vitória, do ganhar algo. Mas existe um porquê nós passamos por frustrações. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com situações que vão nos frustrar. Seja ela no nosso âmbito pessoal ou mesmo no âmbito espiritual. Elas vão vir, mas a gente tem que se perguntar: como vencer as frustrações? Como não deixar que elas nos derrotem e minem a nossa fé no Senhor? E esse texto aqui cai como uma luva. E esse é o tema que nós vamos falar hoje: como vencer as frustrações da vida. O apóstolo Paulo é um homem de fé. Um homem que plantou igrejas, que pregou o evangelho, que foi sustentado por Deus, que viu milagres acontecerem na sua vida. Nós poderíamos falar de todos, né? Puxa, ele tinha um crédito grande com o Senhor para ter todas as respostas da sua oração, sim, não é? Por isso que eu amo a palavra de Deus. Por quê? Porque se Paulo, apóstolo Paulo, foi um grande homem de Deus, ouviu um não de Deus, quanto mais nós, pequeninos, perto de Paulo. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos fala de situações reais que nós também podemos viver. Ele tinha uma autoridade no Senhor. Ele poderia ter feito de todas as coisas, mas Deus respondeu a oração de uma forma diferente da qual ele esperava. Por isso que essa passagem me conforta, irmãos. Quando eu estava meditando, eu já fiz muitos sermões aqui. Os irmãos já devem ter me ouvido pregar, não sei, trocentas vezes nesse texto, de maneiras diferentes. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca se esgota no seu sentido, porque Deus é infinito e o seu Espírito se manifesta através da palavra de formas diferentes. Você já deve ter vivido isso, momentos da sua vida que você leu textos da palavra de Deus, Deus falou de maneiras diferentes. E quando eu estava meditando, Deus me trouxe a questão da copa e de situações, e eu fui extremamente confortada. Por quê? Nós aprendemos aqui com Paulo como vencer as frustrações que acontecem na nossa vida. Em primeiro lugar, apresente a sua frustração a Deus. Não enfie a frustração no bolso. Não deixe para lá. Apresente ao Senhor. Paulo diz aqui o texto que ele rogou a Deus 3 vezes para que afastasse dele aquele espinho. Paulo, ele não esconde a sua dor. Ele não faz aqui de que ele era um homem forte. Quando eu leio as passagens de Paulo, e eu quando for aos céus, assim, espero que demore, né, Senhor? Mas quando eu for aos céus, uma das coisas que eu quero perguntar para os grandes personagens bíblicos, se a forma como a gente lia era aquela entonação mesmo. Porque quando eu leio esse texto aqui, eu não sei, eu tive a impressão assim, de que quando Paulo começa a falar assim, olha, para me não tornar arrogante, eu acho que ele estava entendendo, mas ao mesmo tempo tinha um negócio assim com ele, sabe? Eu entendi, mas não é bem isso, né, que eu queria. Então, ele não se faz de forte. Ele poderia ter repreendido, porque ele tinha autoridade para isso, não tinha? Eu repreendo esse espinho em nome de Jesus. Ele poderia ter feito isso. Mas ele orou, apresentou a Deus 3 vezes. Ele não deu uma carteirada em Deus, né, no sentido de falar assim, poxa, Senhor, tenho ministrado a tua palavra, tenho pregado, igrejas estão se constituindo pelo teu poder, eu sou apóstolo, isso foi acontecer logo com o apóstolo? Não, em nenhum momento. Ele ora, ele abre o seu coração, ele rasga o seu coração diante de Deus, ele leva a sua frustração, ele apresenta a sua frustração diante do Senhor.
Porque quanto mais nós nos alimentamos das frustrações, mais a nossa fé vai sucumbindo. E Paulo nos ensina que nós precisamos buscar a ajuda de Deus. Quando fala que 3 vezes não é à toa, isso mostra persistência. Deveria ser uma dor muito grande. Os comentaristas, os teólogos não falam o que era esse espinho na carne, e eu acho maravilhoso que não fala. Quando não fala, irmãos, quando não fala, é porque é para servir para tudo que é a área da nossa vida. Poderia ter falado se era uma dor, há traduções que falam que era uma doença. A verdade é que não se sabe o que era. Era um espinho. Quem gosta de pegar uma flor e espetar o seu dedo no espinho? É ruim. Era algo que estava incomodando muito ele, incomodando de forma espiritual, até mesmo psicológica, por que não? E física. E nós, quando passamos por frustrações, você já deve ter passado por frustrações, você sabe o incômodo que é, o peso que muitas vezes é se sentir frustrado, diante de uma oração de uma cura que não aconteceu. Porque é muito fácil às vezes a gente ouvir, e Deus pode curar, Deus cura. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus é soberana, é aquém da nossa inteligência humana. Nós oramos e precisamos orar por cura. Às vezes você está orando por uma cura por alguém que está no hospital, e não demora, aquela pessoa morre. Há pessoas que se frustram por isso. Puxa, mas Deus não ouviu minha oração? Deus ouviu, eu sempre falo. A gente não estava pedindo por cura? A gente não pediu por cura? A gente não clamou para o Senhor fazer o melhor, a vontade dEle? Deus curou. E a melhor cura é essa. Porque a palavra do Senhor, Apocalipse, fala que lá não vai ter nada disso. Lá nós não vamos precisar lutar com doença. Lá nós não vamos precisar usar remédio. Foi liberto completamente. Só que a frustração é isso. É as coisas não acontecerem da forma como você esperava, porque nós queremos ser controladores, e controladores até mesmo da vontade, do agir de Deus na nossa vida, e por isso que muitas vezes nós nos frustramos com o agir de Deus. Às vezes há pessoas que oram e que tentam restaurar o seu casamento, muitas vezes não conseguem, e não é porque Deus não quis, às vezes a outra pessoa não ajudou para que restaurasse, e eu tenho sido testemunha disso, de mulheres que muitas vezes foram traídas, e eu sempre falei, Deus vai te honrar, Deus vai fazer tudo novo, porque aquele que permanece fiel, Deus restaura, Deus traz novos sonhos, Deus traz novos planos, e Deus tem feito. Um emprego que talvez pediu, jejuou, orou. Às vezes a gente acha que com Deus a gente consegue barganhar, e não existe contrato com Deus, eu faço a minha parte, Ele faz a dele. Não existe. O que existe é a nossa parte de entregar e confiar que Deus fará o melhor, mesmo quando Ele não responde da maneira que nós esperávamos. E foi assim que Paulo fez. Por quê? Porque a nossa fé precisa amadurecer. Só que nós entramos em choque com a realidade de que muitas vezes Deus não faz o que nós pedimos, ainda bem. Assim como muitas vezes nós não fazemos os que os filhos ou os que os netos nos pedem, porque sabemos que aquilo não é o melhor para eles. Nós esquecemos que existe uma palavra que se chama vontade soberana de Deus. Nós somos presbiterianos. Nós acreditamos na soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Foi assim na vida do apóstolo Paulo, ele entendeu, ele clamou, ele apresentou a sua frustração diante do Senhor. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, também não foi diferente. Você vai se lembrar comigo na passagem que está em Mateus 26, 36, 41, onde Jesus vai ao Getsêmani. E ali ele está preocupado, porque Jesus era humano, 100% humano e 100% divino. E ele apresenta a Jesus nas suas orações, algumas traduções falam que ele chega até a ter suor de sangue, de tanto que era a sua angústia, a sua luta com Deus. E ele falava, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. E aí ele sai dali, quem que ele encontra? Os discípulos. De joelhos orando? Não, de joelhos estendidos dormindo. Né? E aí ele fala para os apóstolos,
Vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora. Veja a frustração que... Você consegue perceber a frustração de Jesus? Jesus sai dali frustrado com Deus, vamos dizer assim. Ele pede a vontade de Deus, mas ele pediu também, ó Senhor, se possível me livra dessa, né? E Deus não afastou o cálice dele. Ele sai dali esperando o apoio dos seus, que caminhou com os seus. E os seus estavam dormindo. Se decepcionou com pessoas. Isso é uma grande lição para nós. Existem momentos que nós vamos nos decepcionar com pessoas. Às vezes é um golpe duro para nós. Eu já passei por muitas frustrações. Mas a gente precisa olhar sempre para Jesus. Ele olhou para Deus. Deus não fez a vontade que Ele queria, mas Ele cumpriu a missão, Ele foi fiel. Às vezes pessoas vão nos abandonar. Às vezes pessoas vão nos trair. E nós vamos nos sentir frustrados. Mas nós precisamos lidar com a frustração de uma maneira de apresentar diante de Deus a Ele aquilo que está nos incomodando. Por quê? Porque quando nós não entregamos, nós adoecemos. A frustração é algo sério, gente. Há muitas pessoas que estão frustradas na sua vida familiar, frustradas na sua profissão, frustradas na igreja, frustradas como liderança, frustradas com liderança. E às vezes apresentam as suas frustrações para todo mundo, menos para Deus. E o que acontece? Se tornam pessoas amarguradas. A frustração, quando não tratada, ela se torna amargura. E Paulo e Jesus nos ensinam: apresente a sua frustração para o Senhor. Quando a frustração não é tratada, nós perdemos a alegria, nós passamos a desconfiar das pessoas, o nosso coração se torna duro, nós deixamos de sonhar, nós perdemos sensibilidade espiritual e aquilo vai se tornando uma ferida, e não é isso que o Senhor quer de nós. Qual era o propósito que Deus queria com aquele espinho na carne a Paulo? Ele mesmo começa o texto falando: foi-me dado um espinho na carne, por quê? Para não me orgulhar, para não me gloriar, em outras traduções. Ele mesmo deu um spoiler, só que ele estava contando por que Deus fez aquilo. Mas ele já havia entendido o porquê. Então, nós aprendemos: apresente a sua frustração para o Senhor para que você seja tratado. Paulo estava sendo tratado. Isso significa que ninguém é perfeito e que as frustrações precisam de tratamento de Deus na nossa vida, para que nós possamos amadurecer na nossa fé. Ele diz: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. O negócio era tão forte que ele interpretou assim: era um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Mas ele me disse: a minha graça é tudo que você precisa. Ele olhou 3 vezes, o espinho não saiu. Ele entendeu: é para impedir que a arrogância domine a minha vida. É para evitar que a arrogância destrua a minha fé e o meu coração. E eu não dê glória a Deus. Eu preciso dar glória a Deus. Tudo que tem acontecido na minha vida é por causa de Deus, é pelo poder de Deus. Então Deus fez aquele momento de vulnerabilidade para que ele entendesse: o que você precisa, Paulo, é da minha graça. Eu não vou tirar o espinho na carne, mas você vai desfrutar da minha presença, da minha graça, porque a minha graça é o suficiente. Deus queria tratar Paulo assim como Ele quer nos tratar quando frustrações acontecem nas nossas vidas. Veja, isso me saltou muito os olhos. Evitar e impedir. Às vezes Deus não ouve as nossas súplicas, Deus não faz da maneira como que a gente quer que Ele faça, para nos tratar, para evitar algo em nossa vida, para impedir que a nossa fé seja destruída ou que nós nos afastemos de Deus. Porque são nos momentos de vulnerabilidade que nós ouvimos a Deus, não é não? Agora, quando tudo está acontecendo de bom na nossa vida, quando tudo está maravilhoso na nossa vida, são esses momentos que nós somos tentados a nos sentir autossuficientes, tentados a nos sentir poderosos. E Paulo estava correndo esse risco, mas ele compreendeu que o Senhor queria tratá-lo para evitar e impedir que a arrogância dominasse o seu coração. E Deus prometeu para ele: olha, Paulo, não vou tirar,
mas você vai desfrutar de algo muito melhor em meio a essa dor que você está vivendo. A minha presença. Entenda que a presença de Deus na sua vida tem que ser tudo. Há dores que Deus não vai tirar, mas que Ele vai segurar a nossa mão. Eu nunca me esqueço. Uma vez a Amanda estava com 5 anos de idade e ela estava com suspeita de meningite. E aí a gente foi no Pequeno Príncipe, e aí a médica fez lá uns testes nela, tudo. E aí a mulher falou assim, eu vou precisar fazer o teste da meningite, que é tirar o líquido aqui da espinha. Gente, a menina 5 anos. Pensa, eu já estava chorando, eu já estava desesperada, né? E a médica falou assim, você vai deixar ela aqui e você vai sair. Porque senão a gente não vai conseguir fazer a aplicação nela, porque ela vai ficar te olhando. E a gente precisa fazer isso. Eu saí, essa menina gritava, gente. Mas essa menina gritava meu nome, e eu chorando. Daqui a pouco o meu sogro chegou, porque ele é médico, a gente queria que ele estivesse junto. E aí ele chegou e ele falou assim, você não pode entrar, mas eu vou entrar. E aí ele entrou, e aí ele contando, né, que diz que ela olhou para ele, e avô em japonês quer dizer Di-chan. E ela olhou para ele e falou assim, Di-chan, me ajude, segura a minha mão. Ai, gente, aquilo me destruiu, né? Eu já estava desesperada lá fora, chorando. Depois ele veio e ele contou, e ele falou assim, ela está bem. A médica já tirou o líquido, e já só por ver, ela já descartou, né? Às vezes Deus é isso, na nossa vida, age assim na nossa vida. Deus não tira a agulha, não tira o espinho, mas Ele está lá presente. Está estendendo a mão para a gente, para nos dar a vitória, para nos tratar, para dizer o porquê daquela situação. E é Ele que nos sustenta. Porque é nos momentos que nós estamos vulneráveis que nós sentimos o poder dEle se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E foi isso que Paulo sentiu. E ele ouviu de Deus. Ouça o que Deus tem para falar para você quando você estiver passando por frustrações, que as suas orações talvez não sejam respondidas como você queria, que Deus faz a sua vontade. Mas é a graça dEle que nos basta e Ele está conosco. E muitas vezes Ele quer tratar o nosso coração, a nossa fé, para que nós saíamos mais maduros desses momentos de frustração. Porque assim como nós não falamos sim para os filhos, para os pequenos, assim muitas vezes Deus fala não para nós, para fazer com que nós amadureçamos, para que nós realmente experimentemos da sua presença na nossa vida. Deus poderia ter tirado o espinho, não poderia? Eu já falei isso muitas vezes para Deus, mas Deus, o Senhor abriu um mar vermelho, o Senhor fez tanta coisa na vida, o que custava ter tirado o espinho na carne do pobre coitado do Paulo? Porque assim nas nossas vidas, a gente sabe que Deus tem o poder para tirar, mas que não é esse o propósito. O propósito é que a gente se sinta fraco para nós dependermos do Senhor e ouvirmos a resposta dEle. Às vezes a resposta dEle não é tirar o espinho, às vezes a resposta dEle é essa que Ele deu a Paulo. A minha graça te basta, porque tudo tem um propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos parar de enxergar com os nossos olhos humanos e enxergarmos o agir de Deus na nossa vida, nas nossas orações, com o olhar de Deus e ouvir que se Deus não fizer, não importa, o que importa é a sua presença e o seu propósito se cumprindo nas nossas vidas. Amém? Em terceiro e último lugar, permita que Deus transforme a sua perspectiva. Olha, veja, Paulo começa pedindo a Deus, tira o espinho. E como é que ele termina o texto? Falando aqui os versículos, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Em outra versão, que é a versão que eu li, NVT, terei orgulho das fraquezas. Veja como é o tratamento de Paulo. Ele entendeu que Deus deu o espinho para que ele não se orgulhasse, agora ele se orgulha no quê? Nas fraquezas. Porque é nesse momento que ele sentiu o poder de Deus, é nesses momentos de vulnerabilidade que nós sentimos o poder do Senhor. Então deve ser motivo para nós assim, de engrandecimento, de orgulho, porque Deus nos ama.
Não é porque Deus não respondeu da maneira que nós queríamos. Deus continua nos mostrando o seu amor por nós. Paulo mudou a sua perspectiva daquilo que estava acontecendo com ele. De Deus não ter respondido, ele já não estava mais amargurado, ele já não estava mais se sentindo frustrado. Ele agora passou a ver o milagre do Senhor operado na sua vida, diante daquela dor e daquele momento que ele estava vivendo. Aquele que consegue enxergar aquilo que Deus está produzindo em si, é o verdadeiro Filho de Deus. Quando nós olhamos as situações ao nosso redor e conseguimos perceber a mão de Deus em tudo, em todas as coisas, nós paramos de ser egoístas com Deus. Nós deixamos Deus ser Deus de poder, um Deus que é Pai e que é autoridade na nossa vida e que sabe o que é melhor para nós. A graça de Deus mudou a perspectiva de Paulo com relação àquela luta, àquela provação que ele estava passando. A mesma coisa tem que acontecer conosco. Pare de ficar olhando para suas frustrações, para suas dores, para suas lutas. Não é que Paulo estava sentindo prazer, alegre, né? Quem que se fica alegre a passar por doenças, né? Quem que fica alegre passando por lutas? Não é isso. Mas a alegria dele não estava na situação, estava em Deus. É essa perspectiva, é esse olhar que nós precisamos mudar. Veja, ele troca dor por força. Ele troca frustração por não receber a resposta que almejava para alegria. Tem uma palavra que está muito em alta ultimamente que se chama ressignificação. Paulo ressignificou ressignificou aquele momento que ele estava vivendo pela fé, pelo poder de Cristo em sua vida. Agora eu fico feliz de me orgulhar. Não tem mais frustração. E aí ele continua: por isso aceito com prazer os insultos, as fraquezas, privações, perseguições e aflições. Pare de lutar com Deus. Se Deus disse não, é porque Ele sabe o que é melhor para você. E se Deus diz não e a gente continua insistindo, é pecado. Isso se chama desobediência. E o preço da desobediência é alto. Paulo era obediente, era um servo de Deus. O prazer dele não estava naquele momento que ele estava vivendo, mas no que Deus estava fazendo através daquela circunstância na vida dele. Ele descobriu que a graça se manifesta, é revelada, e o Senhor nos traz alívio, o Senhor nos ajuda a passar pelos momentos difíceis. Talvez seja exatamente isso que Deus deseja fazer conosco. Mude o seu olhar diante das tempestades, das dificuldades, dos espinhos, das frustrações, dos cálices que talvez Deus não esteja tirando do seu caminhar, e seja obediente. A rendição não é desistir, é confiar que Deus tem sempre o melhor para nós. Concluindo, grandes campeões, nós aprendemos com a Copa que grandes campeões também passam por frustrações e derrotas. Mas as frustrações e as derrotas fazem parte da caminhada, mas não é o ponto final. A última palavra na nossa vida não é ficar com a frustração. Nós precisamos decidir e confiar na graça de Deus. A graça de Deus é o que nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Essa é a palavra de Deus na nossa vida. Não é a frustração, não é a derrota, mas é o propósito, é o poder, é a graça, é a presença de Deus que reverte todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que Deus converte o mal em bem. Ele sabe o que é melhor para nós. Então confie e entregue a Ele. Vamos orar? Que você entenda que o não de Deus não é abandono, e que Deus continua te amando sempre e em todo tempo. Coloque diante do Senhor talvez motivos que você tem vivido,
situações, orações que você não tem entendido, por que o Senhor não tem livrado, por que o Senhor não tem respondido. Entregue, faça como Paulo. E experimente, ouça a resposta do Senhor, que é: a minha graça te basta, meu filho e minha filha. Experimente dessa presença do Senhor, segurando a tua mão, contigo. Senhor, nós reconhecemos que nós somos pequenos, somos falhos. Muitas vezes, ó Deus, achamos que sabemos como administrar a nossa vida. Ó Deus, muitas vezes queremos impor que o Senhor faça do jeito que a gente quer. Mas nós queremos orar como Jesus orou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Senhor é suficiente para nós. A tua graça é o que nos basta. Nos envolve com a tua graça. Nos fortalece na nossa fraqueza. Há coisas que são difíceis para nós de entendermos. A gente quer entender, mas muitas vezes a gente não consegue, porque nosso pensamento, a nossa mente humana é limitada, Senhor. Mas que a gente sinta a tua presença, o teu Espírito nos conduzindo, nos dando a paz que excede todo entendimento, nos dando o conforto em meio à dor, como o Senhor deu a Paulo. Não tirou aquele espinho, mas o Senhor o confortou com essa palavra. Venha com as tuas promessas, Senhor, nos confortando. Ó Deus, limpa o nosso coração das frustrações que muitas vezes experimentamos, seja na vida espiritual, seja na vida relacional. Muitas vezes as pessoas, ó Deus, nos decepcionam, muitas vezes nos frustram, muitas vezes a gente tem vontade de abandonar tudo, largar o barco, Senhor. Mas nós queremos nessa tarde colocar os nossos olhos no Senhor, assim como Jesus fez. Ele cumpriu a missão deles, nós queremos cumprir a nossa missão, com os olhos firmes, fixos, no autor e consumador da nossa fé, Pai. Segura firme nas nossas mãos, firma os nossos passos na rocha, Pai. Nos mostra o caminho, nos dá discernimento, entendimento. Pai, nos dá sabedoria, porque a tua palavra fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Nós precisamos de sabedoria, Pai. Eu preciso de sabedoria, eu preciso do Senhor. Nós precisamos da cura do Senhor nos nossos corações, porque não queremos nos tornar amargos. Não queremos nos tornar, ó Deus, pessoas amarguradas, que destilam veneno por aí, ó Pai. Mas nós queremos ser pessoas abençoadas e abençoadoras, ó Pai. Que nós possamos crescer, amadurecer na nossa fé, por mais que isso nos doa, ó Pai. Nos ajuda a entender o teu querer nas confusões, nos momentos difíceis da nossa vida, Pai. Abre os nossos olhos, tira as nossas escamas, e que nós sintamos a presença do Emanuel, o Deus conosco, Pai. O Deus que está conosco, o Deus que não nos abandona, que ouve a nossa oração e faz sempre o melhor para nós. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Planos de paz, não de mal e nem de causar dano. E no momento certo, nós veremos as tuas promessas se concretizando. Nós veremos a honra que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Nós veremos a vitória do Senhor, porque nós somos mais do que vitoriosos naquele que nos amou, que é Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos colocar em pé, vamos orar. Nós temos pedidos aqui de oração. O nosso irmão Gerson, que está aqui, ele pediu oração pela mãe dele, que vai estar completando 93 anos de idade, mora em Marília. Vamos agradecer ao Senhor, por esses 93 anos. A nossa irmã Lufal pede orações por seus filhos, Jefferson, Cristiane, Sidney, e pela saúde deles. O irmão Jean pede... Jean Simone Faganini, acho que é isso. Pede oração pela saúde de Gabriel, marido da Marisa. Fábio Margarido, irmão da Daniele, e Hernani, marido da Valquíria. Vamos orar por esses irmãos, pela saúde e pela restauração do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelos 93 anos de vida
da dona Célia, Pai. Continua sustentando essa vida. Obrigada, Deus, pela família que ela formou, Deus. Obrigada pelos seus familiares. Pai, continua com a tua filha, sustentando de todas as formas. Que ela seja sempre um testemunho vivo do teu amor, ó Pai, da tua força, do renovo do Senhor, ó Pai. Esteja com os teus anjos acampando, ó Deus, ao redor dela, livrando, ó Deus, de quedas, ó Deus, de males, ó Pai. Que ela seja protegida e amparada sempre pelo Senhor, Pai. Nós te louvamos por esses 93 anos de vida muito bem vividos. Com ela abençoe toda a sua geração, em nome de Jesus. Nós oramos também pela Lufal, ó Deus, pelos seus filhos. Pedimos que o Senhor restaure a saúde deles, que o Senhor os abençoe, ó Deus, que o Senhor os alcance, que eles sejam, ó Deus, plenamente, ó Deus, tocados pelo Senhor em todas as áreas da sua vida, Senhor. Pai, nós oramos também por restauração do Gabriel, pelo Fábio, pelo Hernani, ó Pai. Esses irmãos que estão enfrentando também problemas na saúde, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, passa a tua mão saradora. E que eles também testemunhem do poder do Senhor nessa fraqueza, que é a vulnerabilidade do corpo, ó Pai. Que eles sejam restaurados para a honra e para a glória do Senhor Jesus, ó Pai. Apresentamos esses pedidos diante de Ti, ó Pai. E sabemos que no tempo certo o Senhor há de responder, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.